porque a música não pareceu triste. Sim. A melodia da música, Mas o jeito da música. O Show de Truman é assim, né? É uma vida falsa. Sim. Que tudo é muito feliz, mas de repente ele começa a ver as coisas com outra perspectiva e começa a falar, pera... Sim. Tem algo... tá faltando. Eu sinto algo que tá faltando, não sei o quê. Parece que eu tenho tudo, mas falta algo. Sim. Salve! Faz muito tempo Hello! Olha nós aqui outra vez. que a gente não escuta Kant. Exato. E nós viemos aqui com música nova de Kant. Especial, demais que especial, porque teve aí um lançamento extremamente recente, você sabe disso, e agora você tá querendo ver a nossa reação, que eu sei, eu te conheço. Se por acaso. E você sabia que Kant também tem um filósofo que se chama Immanuel Kant? Só sabia porque você fez essas pesquisas. Não, brincadeira, eu sabia por conta da escola, mas o Lucas me fez lembrar. Pela escola eu não lembrava não, eu só fui atrás e saber Cara, que... eu vou falar bem a verdade pra você, eu tive um professor de filosofia muito top, acho que é Fabiano, o nome dele. Enfim, professor, se você estiver assistindo isso daí, é nóis, você foi um professor top das galáxias. Ele fazia rodinha, a galera sentava assim em volta dele na sala e falava sobre o tema, ele conversava sobre filosofia com a gente, então aquele professor foi muito bom. Raridade. Então bora pra Se Por Acaso. Ora, diz alguma coisa, droga. Você está na televisão, ao vivo, para o mundo inteiro. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde, boa noite. Show de Truman! Show de Truman! Sim, Show de Truman esse daqui, Show pô. de Truman. Nos virmos, bom. bom dia, boa tarde, boa noite. Cara... Tem 4 dias que eu não tomo os remédios prescritos. Ando me sentindo mal e esquisito, mas eu sempre me senti mal. A diferença é que agora eu sou rico mesmo deprimido. Tá tudo bem, hoje vai passar meu filme favorito. Gosto das cobertas, me faz sentir acolhido. Tenho até repensado, talvez tenha sido bom eu ser esquecido. Isso me fez crescer com medo, sem autoestima invisível. Bom, melhor que ser um cara convencido. Até hoje eu tenho dúvidas sobre meu corpo, sobre meu rosto, sobre meu Fico pensando que chato seria se o tempo todo eu me sentisse bonito. Sabia a falta de carinho me fez tão bem. Quem realmente quer se sentir querido, paparicado. Cara, ele falou tanta coisa aqui que eu gostaria de refutar, já logo no começo. Manda. Não, é refutar mesmo no sentido de... É muito complicado, porque muitas pessoas se sentem assim. Na verdade, a maioria das pessoas se sentem assim, com dúvidas sobre elas mesmas. E às vezes a gente acha que as outras pessoas não se sentem assim também. Mas a maior parte das pessoas se sentem. Inclusive, tem muitas vezes em que a gente acha que as pessoas estão olhando pra nós, mas elas estão tão imersas no mundinho delas que isso não acontece. E aí, nesse momento, é muito bacana, porque a gente observa que nem sempre é sobre nós, né? Então, olha a dor que o outro tá sentindo, que o outro sente também. Então é legal também pra gente sair um pouquinho do nosso mundinho e olhar um pouco pro próximo. É uma oportunidade. Sim, eu vejo também que tem os dois pontos. Tem um ponto também, né? Esse que você falou, e tem um ponto, o outro lado de você, por exemplo, olhar as coisas e entender que é a mesma coisa que você saber que tem a tristeza e tem a felicidade. Porque você já se sentiu triste e você se sente feliz também, então você sabe essa diferença dos dois. Essa é a diferença. Exatamente. E aí eu penso em algumas coisas como, por exemplo, a frustração. Se você não cria muitas expectativas em cima de alguma coisa específica, quando aquilo acontece pra melhor, aquilo te surpreende muito e a sua frustração não quebra, né? Tipo, é uma expectativa que foi positiva. Se você agora coloca muita expectativa e aquilo é baixo e tal, tipo, aquilo te quebra, você fica muito frustrado e tal. Apesar que ele tá falando de outros pontos, né? Ele tá falando da própria autoestima. Entre outros pensamentos. Mas enfim, na verdade eu só queria refutar no sentido de, poxa, fica assim. É que a gente sempre fica tentando puxar pro lado positivo, na realidade. Exatamente, não fica se sentindo assim. Só que dá pra entender que a perspectiva que ele vê e que ele faz, que ele fala, é o que você falou. Que pira, mano. 40 segundos de música, a gente já tá falando É que o as Kant, bagaças. velho, o Kant, ele traz ele uma... começa ali na caneta e já... Mas dá pra você entender a perspectiva dele e principalmente que o momento que ele traz isso, tipo, ele trazendo essa música, ele se encaixa em momento diferente de várias pessoas. Então, às vezes, o momento que você está
Sim. Se encaixa perfeitamente essa letra e ele tá fazendo essa música pra Sim, esse se seu conecta com momento. aquela pessoa. Tem uma banda que eu sempre me recordo, já vou voltar no vídeo, é a última citação, que eu sempre me lembro, que é a banda Fresno. Eles são uma banda emo e tal, ouvia bastante na adolescência, e eles falavam que eles vão sim continuar criando músicas emocionais e tristes, entre aspas, e músicas emo. Porque a maioria das pessoas um dia vão estar tristes e vão escutar a música dele no pior momento e vai se conectar. Só pra Pior momento, aproveitar isso também, me lembrou da Adele, aquela cantora norte-americana. Ela falou a mesma coisa. Uma vez perguntaram pra ela se ela não ia fazer músicas mais cool, mais jovens. Ela falou, não, eu faço músicas pras pessoas da minha idade. Interessante. Então, com as perspectivas de uma pessoa madura também. Então, Me fez tão bem. Quem realmente quer se sentir querido, paparicado, para brincar no parque ou ir no circo, crianças e seus mimos. Uma vez coloquei fogo no armário de casa. Meus pais estavam dormindo. Quem quer jogar bola com pais cedo no domingo? Isso é chato. Eu adorava vê-lo no sofá o dia inteiro assistindo. Eu ali só existindo. Que momento lindo, comemorar aniversário. Que ridículo. Quem quer presentes? Eu já ganhei uma vida de merda. Porque eu ia querer um skate, um patinete, um triciclo, um bolo. Pra que se eu já almocei? Era de ontem, mas tava quentinho. Decepções amorosas, ninguém me vence. Eu sou invencível nisso. Pode não ser o melhor dos troféus, mas pelo menos eu tenho um título. Qual o problema de eu ser um cara deprimido? De mistura uísque com comprimidos. Qual o problema de fugir? Qual o problema de fingir? Qual o problema se eu odeio os vivos? Ninguém é perfeito, minha vida vive em pleno equilíbrio. O que significa equilíbrio mesmo? Tanto faz. Quer saber quem é mais cretino? Fala, duvido. Eu durmo tarde, acordo cedo, sustento alguns vícios. Faço músicas, lanço roupas, gravo vídeos. Penso muito sobre suicídio e me sou engraçado. Você tira a própria vida que nem pediu pra ter. É um desafio? Espero que não, mas fala, duvido. Eu tô brincando, agora eu sou casado e tenho filhos. Elô e Camila, não escutem isso. Ou escutem. Só não se esqueçam que eu sou invencível. Não se esqueçam que eu sou invencível. Deixa sua base rolando agora. Tá bom já. Essa é a imagem do show de Truman também, né? da escada. A escada e o céu, né? Normalmente mostra. Cara, me vem algumas coisas na cabeça. O álbum Limbo completo está disponível. Tá. É que ele criou, acho que uma nova plataforma, né? Me vem umas paradas, uns pensamentos na cabeça, principalmente a essas letras, né? Tipo, eu sempre tento entender a pessoa, o compositor, né? E eu tento entender se, às vezes, o que o Kant quer trazer é exatamente o que a gente comentou no meio do vídeo. Certo. De tipo, eu quero criar música assim, porque eu vou me conectar com as pessoas e tal. Ou se ele está fazendo isso momento. Porque ele realmente está nesse momento e ele tá sabe? Ainda está nesse momento digerindo esses sentimentos, né? Exato. Eu fico ainda nessa dualidade. Vou mandar um salve pro Kant, inclusive. É complicado porque eu, particularmente, tenho muita dificuldade de separar persona da pessoa. Tipo, personagem... Isso, um personagem da pessoa. Então, assim, é claro que ele pode estar só falando, olha, em um determinado momento eu pensei essas coisas, fiz essa música e é só isso. A música parecia o tempo todo meio irônica, não parecia? Meio? É, sarcástica tipo... do começo ao fim. Então, claro que aí a gente para e pensa nesse modelo. Por outro lado, realmente, eu fico com aquilo, né? Será que, se ele realmente está sentindo nesse momento esses sentimentos, será que tem alguém que tem conseguido observar isso, que tá perto dele, que consegue ajudar ele nesse momento? Porque muitas pessoas incríveis, da nossa geração inclusive, se foram porque não sentiam que estavam sendo escutadas. Em outras músicas ele menciona isso. Sim. Eu também não gosto muito de trazer esse tema aqui, porque quem somos nós pra ficar falando da saúde da outra pessoa? Claro. Mas é nesse sentido de realmente de cuidado, de pensar na pessoa, ter empatia, exatamente. né? Sim. Se tá passando por isso, é uma
alguma situação que não parece confortável, não parece feliz, não parece ser algo bacana, e se não parece, eu pelo menos tenho a empatia de pensar, poxa, será que tem alguma coisa que possa ser feita pra ajudar, né? E muitas outras pessoas que, assim como ele, podem pensar nessas coisas. E será que essas pessoas estão conseguindo ajuda? Eu acho que tem muita coisa que a gente observa e a gente pega como base... Perdão. Só uma coisa. Supostamente, né? Dizendo que supostamente ele esteja sentindo essas coisas atualmente. Sim. Tem muita coisa que eu acho que a gente pega como base e sempre a gente tenta se comparar a outras pessoas, e eu acho que essa comparação acaba se tornando algo muito pesado, muito denso pra nós mesmos. Isso, quando eu vejo o que ele tá falando e algumas paradas, eu percebo um pouco parece disso, sabe? De querer, às vezes, você querer ser o seu melhor mesmo. Só que muitas vezes você compara com outras pessoas. Sim. E isso acaba te prejudicando porque você sempre... você nunca está satisfeito com o que você já tem, por exemplo. Eu digo isso porque, mano, o Kant é um monstro. Ele rima pra caramba, toda a história, a trajetória dele, né, conhecendo um pouco mais dele, eu fico muito feliz. Exatamente. Ele tem dois filhos saudáveis, ele consegue fazer todas as paradas pros filhos dele, né, a filha e o filho. Ele tem uma esposa que sempre tá do lado dele, pelo que eu acompanho também nos stories e tal, eu vejo, tipo, sempre eles estão brincando, são bem parceiros. Ele tem, tipo... Ele conseguiu virar a chave, né? A vida que ele não teve, ele tá conseguindo entregar pros filhos ao que parece, né? A parte financeira, me parece também que ele tem condições muito boas financeiramente, então ele alcançou também esse objetivo. O diferente do que uma vez eu ouvi ele falando no podcast, que o pai dele, acho que quando o pai dele faleceu, algo assim, o pai dele deixou, tipo, ele ficou com 5 mil reais e dividiu, alguma coisa assim. E ele falou no podcast que ele queria fazer diferente, tipo, ele queria deixar pros filhos dele uma quantia que os filhos deles conseguissem se sustentar também, sabe? Então, tipo, ele trabalha meio que pra isso. Então, ele é um cara que alcançou muitas coisas que poucas pessoas conseguem alcançar. Inclusive, dentro da área do nicho dele. Quem batalha, não são todos que conseguiram chegar no nível de batalha que ele tem. Não conseguiram chegar no nível de musicalidade também, de produção musical. Cara, eu falando a real, assim, do que eu tenho acompanhado. Eu entro nas lives da galera fazendo live, né? Outros youtubers e tal. E quando eu sempre vejo o Kant fazendo, sempre tem muita gente assistindo o Kant. Tipo, o Kant bateu o recorde assistindo a Aldeia um tempo atrás. E até mais do que a própria Aldeia. Tipo assim, mano, o Kant, ele conseguiu chegar num nível muito extraordinário. E eu espero que ele consiga perceber isso também. E às vezes ele percebe. Sim, mas é isso que eu tô falando. Tipo, às vezes ele está criando essa música para as pessoas que estão nesse momento entender que tem um ponto ali diferente e tal, para você... Ou então, se ele estivesse criando porque ele se sente assim ainda, eu acho que, tipo, ele poderia ver pelo outro prisma também. Eu digo isso. Mas, assim, quem sou eu para falar algo pro Kant, né? Porque cada um tem a sua dor, né? Com a vivência de cada um, óbvio. As coisas que ele viveu, ele vai sentir as coisas de uma forma diferente. Mas eu acho que Mas eu vejo o Kant como uma pessoa que venceu. Tipo, ele venceu muito. Não é tipo assim, ele tá vencendo. Não, ele já venceu pra mim. Muitas coisas, ele tem sucesso na vida dele. São dados. Nesse caso, contra dados não há argumentos. Então, de fato, se for colocar na perspectiva o que ele descreve que foi a infância e o que ele tem hoje, ou que os filhos dele têm hoje, de fato, houve uma melhoria significativa. Aí nós estamos falando agora de sentimentos. Às vezes lá dentro ainda ecoa essa dor. Pro resto da vida, sabia? Eu também acho, com certeza deve ecoar pro resto da vida. Tristezas profundas, eu acho que nunca são finalizadas, elas sempre continuam dentro de você. Você consegue ou dominar ela e deixar ela parada num canto e ela ainda vai surgir em alguns momentos da sua vida, ou então você simplesmente deixa ela explodir e ela vai dominar a sua vida. Mas eu acho que ela sempre continua. Eu acho que também tem dois pontos que eu gostaria de falar. A primeira delas eu acabei de me esquecer. E essa... É porque era algo referente a isso, de tipo, só pra poder finalizar, tinha relação com isso de... eu acho que é muito bacana que o Kant tenha... Eu não sei qual que é a melhor palavra pra colocar aqui. Eu não queria falar a palavra coragem, mas é quase isso. De expor aquilo que ele sente, porque parece ser muito doloroso. Sim, também. E nem todas as pessoas têm essa coragem. E muitas vezes, com base nisso, as outras pessoas entendem que existem vidas difíceis e etc. Que realmente o dinheiro não compra tudo, mas ajuda muito, é óbvio. A gente não tira esse mérito, mas... Aquilo que tem lá dentro da nossa cabeça e do nosso coração, normalmente não é aquilo que vem de fora que vai resolver, é aquilo que você trabalha dentro de si. Sim.
E a segunda coisa, vamos pra musicalidade. Eu achei muito interessante, porque a música não pareceu triste. Sim. A melodia da música, Mas o jeito da música. o Show de Truman é assim, né? É uma vida falsa, Sim. que tudo é muito feliz, mas de repente ele começa a ver as coisas com uma outra perspectiva e começa a falar, pera, Sim. tem algo... tá faltando. Eu sinto algo que tá faltando, não sei o quê. Parece que eu tenho tipo... tudo, mas falta algo. Sim. Então, eu achei isso muito bacana. Equilibrou muito com a E o música. clipe ficou, tipo, bem simples. Eu acho que eu sempre falo isso do Kant, né? Tipo, o clipe parece simples, tipo assim... Que conecta. Só que é um simples muito bem feito. Tipo, ele na escada, com o negócio do céu no fundo. Ele ali com a luz, né? O negócio ao redor, daquele bem antigo, dos anos sei lá quantos lá, que tem... foco. que tem um foco de luz. Você estava falando de dado, né? De Contra dados não tem argumento. Não, Eu tava lembrando também de casa. Você tem dado em casa? Porque... Galera, se inscreve no canal, a gente fica por aqui. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo. E também coloca aqui nos comentários o que você achou. Valeu, tamo junto e fomos. Não creio que tu meteu essa, velho. Oh, meu Deus. Oh, mas a música foi muito boa.